Olá, caros alunos do nono ano. Estamos chegando para a nossa aula de hoje, quando a gente vai trabalhar a resolução de problemas com equações de segundo grau. Espero que hoje também sobre um tempinho para nós fazermos a correção da nossa atividade de equações literais, tá certo? Mas vamos pensando, como sempre fazemos, né? Nunca saberemos o quão fortes somos até que ser forte seja a única escolha. Então, olhe bem, pense bem. Nós sabemos ou conhecemos o nosso potencial, a nossa fortaleza, quando a gente de fato decide ser forte. Quando a gente encara as dificuldades com maturidade, com serenidade e não desiste assim fácil, né? Então pense nisso, né? Você com certeza será uma pessoa forte se de fato decidir que será forte. É essa a ideia, tá certo? Então vamos lá, a nossa aula de hoje, trabalhando a resolução de problemas com equações de segundo grau. Probleminha número 1, a diferença entre o quadrado e o triplo de um número real é igual a 10. Calcule esse número. Bom, ele disse algumas informações. A primeira delas, a diferença. O que é diferença? Diferença é subtração entre o quê? Entre o quadrado e o triplo de um número. E que número é esse? Vou chamar então de x. Então, eu faço x ao quadrado menos o triplo dele, 3x igual a 10, certo? Então, transformei a linguagem do problema na linguagem matemática. Resultou uma equação de segundo grau, passo só o 10 ao primeiro membro, fiquei com a equação x ao quadrado menos 3x menos 10 igual a 0. A é 1, B é menos 3, C é menos 10. Delta, B ao quadrado menos 4AC, então fica 3x, menos 3x, aliás, menos 3, perdão. Menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 10. Dá mais 9, menos 4 vezes menos 10, mais 40. 9 mais 40, 49. O que significa que nós vamos obter dois valores para x, já que o delta é positivo. X é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo os valores, menos da expressão, menos 3 do b, mais ou menos raiz de 49 sobre 2 vezes 1. X é igual a 3, mais ou menos a raiz de 49, que é 7 sobre 2. X uma linha, 3 mais 7, 10. 10 dividido por 2, 5. X duas linhas, 3 menos 7 sobre 2. Menos 4 sobre 2, menos 2. 5 e menos 2 são as soluções. Porém, vamos ver se os dois são de fato a resposta. Calcule esse número, a diferença entre o quadrado e o triplo de um número real. 5 é real? Com certeza, 5 é natural, é inteiro, é racional e é real. O menos 2 é real também? Menos 2 é inteiro, é racional e é real também. Logo, como eu encontrei dois valores, você vai dizer que o número ou é 5 ou menos 2. Tá certo? Dá as duas respostas então. Situação problema número 2. A soma entre um número inteiro e o seu inverso é igual a 10 terços. Qual é esse número? A soma entre um número inteiro. Um número inteiro. Olha, essa informação é importante. Um número inteiro e o seu inverso. Então, se eu disser que esse número inteiro é x, eu vou somar com o inverso dele. E o inverso de x é 1 sobre x. Tudo isto ele diz que vale 10 terços. Equação com denominadores diferentes, tira o mínimo múltiplo comum. 3x dividido por 1 é 3x vezes x, 3x ao quadrado. 3x dividido por x é 3 vezes 1, 3. 3x dividido por 3 é x vezes 10, 10x. Corta o denominador, vou trabalhar apenas com os numeradores.
Organizando a expressãozinha, fica 3x ao quadrado, passei o 10x ao primeiro membro, mais 3 igual a 0. Esta expressão que tem para coeficiente A 3, coeficiente B menos 10 e C 3. Vou calcular o delta, primeiro b ao quadrado menos 4ac, fica então menos 10, entre parênteses ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 3, 100 menos 4 vezes 3, 12 vezes 3, 36. 100 menos 36, 64. Vou encontrar duas respostas também. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vou substituir agora os valores. Menos da expressão, o b é menos 10, então menos menos 10, mais ou menos a raiz de 64 sobre 2 vezes 3. X é igual a menos por menos mais 10, mais ou menos raiz de 64, 8 sobre 6. X uma linha, 10 mais 8, 18, 18 dividido por 6, 3. X duas linhas, 10 menos 8, 2, sobre 6 simplificado, 1/3. As duas respostas, 3 e 1/3. Mas voltemos ao problema. A gente precisa analisar se os dois resultados são de fato o gabarito. Ele diz que a soma entre um número inteiro e o seu inverso. Entre um número inteiro. Inteiro, note bem. 3 é inteiro? Sim. E 1/3 é inteiro? Aí não. 1/3 é racional. Então, nesse caso, o número procurado vai ser apenas o 3. Descarte 1/3. Tá certo? Teve uma pergunta final? Então, deu a resposta. Tá bom? O número é, portanto, 3. Terceira situação, problema. Calcular dois números inteiros consecutivos e positivos cujo produto é 20. Olha que aqui tem um monte de informações. Ele diz que são dois números, ele diz que são inteiros, ele diz que são consecutivos, que vêm um após o outro, disse também que são positivos e que se eu multiplicar os dois dá 20. Então, quem são esses dois números? Primeiro, nós vamos representar esses números por letra, tá? E se são consecutivos, vem um logo após o outro, se um deles eu chamo de x, é óbvio que o outro será x mais 1. Se a multiplicação entre eles dá 20, se o produto entre eles é 20, então você vai fazer um vezes o outro, x vezes x mais 1 igual a 20. Aplicando a propriedade distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 1x, passo 20 ao primeiro membro, fico com x ao quadrado mais x menos 20 igual a 0. O coeficiente A é 1, o B também é 1 e o C é menos 20. No delta, b ao quadrado menos 4ac, substituindo, tenho 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 20. 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes menos 20 mais 80. 1 mais 80, 81. Quer dizer que, se o delta é positivo, vou ter também duas respostas. Vamos procurar essa resposta. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos 1, mais ou menos a raiz de 81 sobre 2. X uma linha, menos 1, mais a raiz de 81, que é 9, sobre 2, 8 por 2, 4. x2, menos 1 menos 9 dá menos 10, dividido por 2, menos 5. Encontrei duas respostas, 4 e menos 5. Agora vamos analisar o problema. Sempre, quando você termina a resolução, você tem que voltar ao problema, para ver se as respostas de fato são plausíveis, se são verdadeiras. Calcular dois números inteiros. Primeiro, 4 é inteiro? Sim. Menos 5 é inteiro? Também. Então, a princípio, essa condição aqui satisfaz. Consecutivos, 4. Menos 5 é o consecutivo de 4? De jeito nenhum. Se fosse 5 positivo, tudo bem. Certo? Então,
já sei que o menos 5 não satisfaz. Além disso, ele diz que esse número tem que ser positivo. Apenas o 4 é positivo. Então, descarta o menos 5. O produto entre eles é 20. 4 vezes menos 5 dá 20? Não dá. Então, descarta de vez o número menos 5. Bom, mas ele diz que são dois números. Eu encontrei um. E aí, o que eu vou fazer para descobrir o outro? Ora, se eu falei no início que eles eram consecutivos, que um era x e o outro é x mais 1, é óbvio que um vai ser o 4 e o outro 4 mais 1. Portanto, coloque na sua resposta. Os números são 4 e 5. Entendido? Situação 4. O triplo do quadrado de um número inteiro. Olha a informação também, está indicando que é inteiro. Diminuído de 2 é igual ao quíntuplo, quer dizer, 5 vezes o mesmo número. Quem é esse número? Então, você leu uma, não compreendeu, faz uma outra leitura. O triplo do quadrado. Então, 3 vezes x ao quadrado. Diminuído de 2, menos 2. É igual ao quíntuplo do mesmo número, 5x. Essa é a expressão que eu reduzo, passando 5x ao primeiro membro, fica então 3x ao quadrado menos 5x menos 2 igual a 0. O coeficiente A é 3, o B é menos 5 e o C é menos 2. Calculo delta, B ao quadrado menos 4AC, menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 3, vezes menos 2. Delta dá mais 25. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, 25 com 24, 49. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Menos da expressão, o B menos 5, mais ou menos raiz de 49 sobre 2 vezes 3. X, menos por menos mais 5, mais ou menos raiz de 49, que é 7 sobre 6. X', 5 e 7, 12, dividido por 6, 2. X duas linhas, 5 menos 7, menos 2. Menos 2 sobre 6. Ou se você pretender simplificar, coloque menos 1 sobre 3. Menos 1 terço. Pronto. Ou então pode deixar menos 2 sextos, sem problema. Duas respostas, 2 e menos 2 sextos. A pergunta era, quem é esse número? Agora, olha a informação. Um número inteiro, 2 é inteiro? Sim. 2 sextos, menos 2 sextos é inteiro? Não. Menos 1 terço é inteiro? Não. Então, não tenho mais o que questionar. Mas dúvida nenhuma, o número procurado é, portanto, 2. Dê a resposta. Fácil, né? Quinta questão. A diferença entre dois números é 2. Ou seja, a subtração entre dois números é 2. O produto entre eles é 15. Quais são os dois números? Bom, eu poderia fazer isso aqui através de um sistema também, né? X e Y. Mas, como a gente ainda não trabalhou sistema, vamos trabalhar um considerando x e o outro x menos 2, porque ele diz que a diferença entre um e outro é 2. Então, um é x, o outro é x menos 2. Se essa diferença vale... aliás, se o produto... Aqui, ó, a informação. Se o produto entre eles é 15, quer dizer, a multiplicação entre eles é 15, então você vai fazer x vezes x menos 2 igual a 15. Aplica a propriedade distributiva, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2 dá menos 2x. Passei logo 15 ao primeiro membro. Eis a equação, que tem como coeficiente A o 1, B menos 2 e C menos 15. Calculando o delta, B ao quadrado menos 4AC, fica menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 15, mais 4, 4 vezes 15, 60, então o delta dá 64. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Então, menos 2, mais ou menos raiz de 64, sobre 2 vezes 1. X é igual a menos por menos mais 2,
Raiz de 64 é 8, então 2 mais ou menos 8 sobre 2. X uma linha, faça 2 mais 8 que dá 10, dividido por 2 que dá 5. X duas linhas, 2 menos 8 dá menos 6 sobre 2 que dá menos 3. Eis aqui as duas respostas. Agora vamos analisar. A diferença entre os dois é 2. Foi a primeira informação. Eu faço 5 menos 3 dá 2? 5 menos menos 3? Não, daria era 8. Então eu não posso dizer que 5 e 3 de cara são as soluções. Certo? Aí qual é a conclusão que nós vamos chegar? Que eu chamei de x e que o outro era x menos 2, já que a diferença era 2. Então eu faço assim. 5 menos 2 dá 3. Ah, agora sim. Um número é 5 e o outro é 3. Mas tem a outra possibilidade. Se eu fizer menos 3 menos 2, vai dar menos 5. Portanto, a resposta aqui é dupla. É 5 e 3 ou menos 3 e 5. Portanto, aí os números procurados. Entendeu? Se não entendeu, reveja, tente refazer. O importante é que você aprenda. A outra situação, problema. Dois números positivos são tais que um deles é o triplo do outro. Se o quadrado do menor aumentado do maior é igual a 10, calcule os dois números. Ou quais são os dois números? Dois números positivos. Essa informação é importante. São positivos. Um deles é o triplo do outro. Então, eu digo que um é x e o outro é 3x. Ok? Aí vamos à informação. Se o quadrado do menor, quem você vai considerar o menor? Claro que o x, né? Então, x ao quadrado, o quadrado do menor aumentado. O que quer dizer aumentado? Somado, não é isso? Então, x ao quadrado mais o triplo do maior, 3x, é igual a 10. Passo 10 ao primeiro membro, x ao quadrado mais 3x menos 10 igual a 0. Coeficiente A1, B3, C menos 10. Substitui no delta, b ao quadrado menos 4ac, fica 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 10. Resulta, então, 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes menos 10, mais 40. 9 mais 40, 49. Quer dizer que nós vamos ter duas respostas se o delta é positivo, né? X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos 3, mais ou menos raiz de 49 sobre 2 vezes 1. Menos 3, mais ou menos raiz de 49, que é 7 sobre 2. X uma linha, menos 3 mais 7 dá 4, sobre 2, que dá 2. X duas linhas, menos 3 menos 7 dá menos 10, dividido por 2, menos 5. Vamos ver se contemplam as duas respostas. A perguntinha que foi feita. Dois números positivos. Ah, então já descarto 5. Descarto 5, tá? Ele quer saber quem são os números. Bom, se eu encontrei, então, se satisfaz apenas o 2, como é que eu faço para descobrir o outro? Ora, simples. Se ele disse que um era o triplo do outro, então o x é 2 e o outro é 3 vezes 2, que no caso é 6. Logo, os números, olha o acento, professor, os números são 2 e 6. Tranquilo? Entendido? Beleza. Vamos para outra situação. Essa daqui é moleza, super prática, fácil. Você já até tinha resolvido alguma questão parecida com essa daqui, lá no 8º ano, quando trabalhou a formulazinha da diagonal de um polígono. Ele então pede qual o polígono cujo número de diagonais é 9. A formulazinha D de diagonal é igual a n, o número de lados, vezes n menos 3 dividido por 2. Então, troca o D por 9. 9 é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Aqui você poderia tirar o mínimo múltiplo comum ou multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, eu fiz n vezes n, n ao quadrado, n vezes 3, 3n igual a 9 vezes 2, 18. Passo 18 ao primeiro membro e fico com a equação na incógnita n, n ao quadrado menos 3n menos 18 igual a 0. A é 1, B é menos 3 e C é menos 18.
Delta B ao quadrado menos 4AC fica menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 18. 3 ao quadrado é 9, 4 vezes 18, 72. Somado com 9, 81. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, fica menos 3, mais ou menos raiz de 81 sobre 2 vezes 1. X é igual a menos por menos, deu mais 3, raiz de 81 é 9, então 3 mais ou menos 9 sobre 2. X', 3 mais 9, 12, dividido por 2, 6. X duas linhas, 3 menos 9, menos 6, dividido por 2, menos 3. Duas respostas, 6 e menos 3. Mas eu te pergunto, existe algum polígono que eu possa dizer que ele tem menos 3 lados? Esse 3 negativo não satisfaz. Apenas o 6 indica que eu tenho um polígono de 6 lados ou um hexágono. Tá certo? Fácil, né? Vamos para a última? Deixa eu ver, acho que é a última. Preste atenção, essa daqui está envolvendo um pouquinho de geometria. A área de um retângulo é 28 metros quadrados. A medida da base supera em 3 centímetros a altura. Quais são, então, as dimensões desse retângulo? Bom, por se tratar de uma questão envolvendo a geometria, desenha o retângulo. Ele disse que o comprimento supera a altura em 3. Então, o comprimento eu vou dizer que é x mais 3. E que a altura é apenas x. Se ele deu a área, que é igual a 28, como é que você calcula a área? Não é fazendo o comprimento vezes a largura, ou base vezes a altura? Então, você vai multiplicar os dois. X vezes x mais 3 igual a 28. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x igual a 28. Passo 28 ao primeiro membro, fica com x ao quadrado mais 3x menos 28 igual a 0. A é 1, B é 3, C é menos 28. Delta B ao quadrado menos 4AC, então fica 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 28. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 28 dá 112. 9 mais 112, 121. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. X é igual a menos 3, mais ou menos raiz de 121 sobre 2. X uma linha, menos 3 mais 11 dá 8, dividido por 2, 4. X duas linhas, menos 3 menos 11 dá menos 14, dividido por 2, menos 7. Duas respostas, 14 e menos 7. Mas, olhe bem, a área de um retângulo, então ele quer saber as dimensões do retângulo. Existe dimensão negativa? Claro que não. Então, descarte logo o menos 7. Bom, mas ele quer as dimensões, ele não pediu só uma dimensão. Você, no início, determinou que uma era x e que a outra era x mais 3. Então, é claro que uma é 4 e a outra é 4 mais 3. Logo, dê a resposta. As dimensões são 4 e 7. Tranquilo? Entendido? Muito bem. Então, a gente fecha aqui. E vou já adiantando a você que tem essa atividadezinha, que a gente vai deixar aí em anexo para você treinar, tá? E agora, aproveitando o nosso restinho de tempo, vamos partir para a resolução, a correção, né? Das nossas equações literais, até que, enfim, chegamos a ela. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado, todas elas na incógnita x. Então, o que vem antes de x ao quadrado é a. O que vem antes de x é b, então b é menos 2a. E o que vem após o x é c, então c é a ao quadrado. No delta b ao quadrado menos 4ac, ficamos com menos 2a ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes a ao quadrado. Resultou 2a ao quadrado dá 4a ao quadrado, menos o 4a ao quadrado, 0. Então, se o delta é 0, tem raiz, sim, uma única raiz. Ou, se você quiser dizer duas iguais, também não faz mal, não. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a.
x é igual a menos 2a, mais ou menos raiz do zero, sobre 2 vezes 1. Posso dizer que o x' é igual ao x duas linhas. Por quê? 2a mais 0 é 2a. 2a menos 0 também é 2a. Logo, 2a dividido por 2, resposta A. Ou seja, a única solução é A. Letra B. 2x ao quadrado menos 3ax mais a ao quadrado igual a 0. O coeficiente A é 2, o coeficiente B é menos 3a e o coeficiente C é o a ao quadrado. Jogando no delta, b ao quadrado menos 4ac, menos 3a ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes a ao quadrado. Menos 3a ao quadrado dá 9a ao quadrado. 4 vezes 2, 8a ao quadrado. 9 menos 8, 1a ao quadrado. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Fica menos 3a mais ou menos a raiz de a ao quadrado. Fica então menos por menos mais 3a. Mais ou menos a raiz de a ao quadrado é a. Basta dividir o expoente pelo índice, sobre 4. X, uma linha, é 3a mais o a, dá 4a, dividido por 4a. X, duas linhas, 3a menos 1a, dá 2a. 2a sobre 4, simplificando, 2 por 2, 1, 4 por 2, 2. A sobre 2. Daí, o conjunto solução fica a sobre 2, ou então meio de a, e o próprio a. Foi fácil, né? Letra C. 4x ao quadrado menos 4mx mais m ao quadrado. Então, o a é 4, o b é menos 4m e o c é m ao quadrado. No delta fica o b ao quadrado, ou seja, menos 4m ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 4, vezes o c, que é o m ao quadrado. Fica, então, mais 16m ao quadrado, menos 4 vezes 4, 16m ao quadrado, também delta zero. Se o delta é zero, quer dizer que eu vou ter uma única raiz. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos 4m, mais ou menos raiz de zero sobre 2 vezes 4. X, uma linha, vai ser igual a x duas linhas. Por quê? 4m mais 0 é 4m. 4m menos 0 também é 4m. Logo, 4m sobre 8, simplificando, 4 por 4, 1. 8 por 4, 2. Falhei aqui. 1 meio de m, certo? Ou simplesmente m sobre 2. Corrija aí, tá? 1m sobre 2. Essa é a solução da letra C. O grau de complexidade vai aumentando, mas nada difícil. D. X ao quadrado menos 5abx menos 24a ao quadrado b ao quadrado. Tudo que vem antes de x ao quadrado é a, portanto 1. Tudo que vem antes de x, aliás, nem tudo que vem após o x ao quadrado e antes de x é b, menos 5ab. E o que vem após o x é o c, menos 24 ao quadrado b ao quadrado. Substituindo no delta, fico com menos 5ab ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 24 ao quadrado b ao quadrado. Menos 5 ao quadrado dá 25 ao quadrado b ao quadrado. Mais 4 vezes 24 deu mais 96, somado com 25, resposta 121 ao quadrado b ao quadrado. Substituindo na fórmula resolutiva, x é igual a menos b, então menos 5ab, mais ou menos a raiz do delta, de 121 ao quadrado b ao quadrado, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. Então, menos por menos deu mais 5ab, a raiz de 121 é 11, de a ao quadrado b ao quadrado é ab, sobre 2. X, uma linha, vai ficar, portanto, 5ab mais 11ab, deu 16ab, dividido por 2, 8ab. Já o x, duas linhas, eu pego 5ab menos 11ab, e resulta menos 6ab, dividido por 2, menos 3ab. Logo, o conjunto de solução será não, é menos 3ab e 8ab. Pronto, vamos aqui para as duas últimas. X ao quadrado menos 2mx mais m ao quadrado n ao quadrado. E alguém me disse aí, várias pessoas do grupo aí me disse que sentiu dificuldade exatamente nessas duas últimas. Então, vamos agora ampliar a nossa atenção, tá bom? O A é 1,
O B é o que vem antes do x, menos 2m, e o C é o que vem depois do x, ou seja, o m ao quadrado menos o n ao quadrado. Substituindo no b ao quadrado menos 4ac, nós ficamos com menos 2m ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes a expressão que indica o valor do c, m ao quadrado menos n ao quadrado. Ok? Então, menos 2m ao quadrado dá mais 4m ao quadrado. Aqui nós distribuímos 4 vezes 1, 4, 4 vezes m ao quadrado, menos 4m ao quadrado. E menos por menos mais, 4 vezes n ao quadrado, mais 4n ao quadrado. Eliminei 4m ao quadrado com o seu oposto menos 4m ao quadrado. O delta fica, então, 4n ao quadrado. Substituindo no menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ficamos com menos 2m, mais ou menos a raiz de 4n ao quadrado, sobre 2 vezes 1. Fazendo o jogo de sinal, 2m, mais ou menos a raiz de 4n ao quadrado é 2n, sobre 2. Agora, vou trabalhar uma vez a adição e outra vez a subtração. Só que a gente observa que existem coeficientes iguais no numerador e no denominador. Faça então o FCE, o fator comum em evidência, 2. Pego 2m dividido por 2 dá m. 2n dividido por 2, n. Eliminei o 2 do numerador com o 2 do denominador. Solução m mais n. A segunda solução, o mesmo processo. Deixo o 2 em evidência. 2m dividido por 2 dá m. 2n dividido por 2n dividido por 2. Cortei 2 com 2. Resultado m menos n. Daí o conjunto de solução são as duas expressões. M mais n e m menos n. Ok? Tirada a dúvida. Agora vamos para esta aqui que me disseram que ela foi bem cascuda mesmo. Não sei, eu não acho não. X ao quadrado menos, entre parênteses, a menos 2b de x menos 2ab igual a 0. Quem é o a? É o que vem antes do x ao quadrado. Quem é o b? É menos a menos 2b. E quem é o c? Menos 2ab. Jogando no delta, b ao quadrado menos 4ac, muita atenção. Ó, você vai precisar de um colchete, porque você tem esse termo b ainda negativo. E já tinha, como já tinha um parênteses, então abriu o colchete. Assim, colchete menos a menos 2b, fechou o colchete, tudo elevado ao quadrado. Agora, você sabe que quando se tem uma base negativa, com o expoente par, a resposta fica positiva, não é verdade? Então, foi isso que nós fizemos. Eliminamos esse sinal de menos. Fica, então, apenas a menos 2b ao quadrado, e o restante aí é só multiplicar. O 4 vezes 1, vezes o menos 2ab, deu 8ab. Resolvemos esse quadrado da diferença de dois termos. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Resultou a ao quadrado menos 4ab mais 4b ao quadrado adicionado a 8ab. Aí eu trabalho em semelhantes. O menos 4ab com o 8ab e resulta o trinômio quadrado perfeito. A ao quadrado menos 4 mais 8 dá mais 4ab mais 4b ao quadrado. Pronto. Esse é o delta. Mas, pense bem, nós vamos procurar a raiz desse número. Como é que eu vou encontrar a raiz de um trinômio? Sem fatorar não dá. Então, eu fatoro. E você sabe que a fatoração de um TQP, de um trinômio quadrado perfeito, você extrai a raiz do primeiro e do terceiro. A raiz quadrada de a ao quadrado é a, a raiz quadrada de 4b ao quadrado é 2b. Entre parênteses, elevou ao quadrado. Joga na fórmula menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. De novo, colchete. Se eu tenho um termo negativo, então, e já tenho parênteses, então fica menos colchete, menos parêntese, a menos 2b, fecha o parênteses, fecha o colchete. Mais ou menos a raiz do trinômio fatorado, sobre 2 vezes 1. Fazendo o joguinho de sinal, menos por menos, dá mais. A menos 2b, mais ou menos. Agora, vamos extrair essa raiz. Basta cortar o expoente do radicando com o índice 2. Com isso, sai a expressão, do jeitinho que ela está, entre parênteses, a mais 2b. Ok? Então, vamos eliminar esses parênteses agora. Fica a
menos 2b, vamos usar o positivo, não altera nada, mais a mais 2b, sobre 2. Cancela os opostos, menos 2b com mais 2b, resultou 1a com 1a, 2a's. Dividido por 2, resposta A. Já no x duas linhas, eu tenho que fazer o joguinho de sinal. Fica a menos 2b, aí você faz aqui, ó, menos por mais, menos a, menos por mais, menos 2b. Assim, fico com o a e o menos a opostos, cancelo também. Menos 2b com menos 2b, menos 4b. Dividido por 2, simplificando, menos 2b. Pronto, conjunto solução, a e menos 2b. Tranquilo? Fechada a aula. Então, espero que você tenha, de fato, tido um bom aproveitamento, tenha tirado todas as suas dúvidas. Se precisar, reveja, tá? Vou deixar esse slidezinho aí para você, se quiser baixar, para ter por onde estudar. Tranquilo? Então, um abração. Até a nossa próxima aula.